Fala pessoal, aqui é o Adler, do seu Arquiteto Cotidiano, e vocês já perceberam que quanto mais uma empresa cresce, mais burocrática ela fica, mais difícil de inovar, de criar novos produtos, de melhorar os produtos e serviços que ela já tem. E mesmo assim, tem empresas com dezenas de milhares ou até centenas de milhares de empregados e colaboradores que conseguem inovar muito rápido, conseguem melhorar e criar coisas novas o tempo inteiro. A gente escuta falar de empresas como Netflix, Facebook, Amazon, que tem, sei lá, um deploy a cada 10 segundos, milhões de deploys por ano. Como eles conseguem tudo isso? Eu vou contar o segredo, vamos lá? Então vamos lá, hoje a gente vai conversar de DevOps. Mas antes de explicar o que é o DevOps, eu quero falar um pouquinho que problema o DevOps resolve. Por que o DevOps existe? Para quê? Qual é o porquê do DevOps? Basicamente, o objetivo do DevOps é acelerar ou dar velocidade para o time to value. O time to value é o tempo entre que uma empresa tem uma ideia e que essa ideia está gerando valor para o negócio. Geralmente, como existem várias equipes envolvidas nesse processo, no ciclo de vida de criar produtos, de melhorar e evoluir esses produtos, quanto maiores as equipes, quanto mais complexas as estruturas das empresas, mais lento é o ciclo de vida. Isso se dá por várias coisas, por exemplo, comunicação. A comunicação entre as duas equipes, quanto mais gente, quanto mais pessoas envolvidas, quanto mais processos tenham que seguir entre as duas equipes de como falar umas com as outras, tem que abrir o ticket, tem que fazer as reuniões, tem que mandar e-mail. Então, essa comunicação acaba atrasando esse processo completo de ciclo de vida, desde a ideia até o valor. Então, quando a gente fala de DevOps, esse é o objetivo, deixar esse processo mais rápido, mais ágil. E como que a gente faz isso? Então, para aquelas empresas que procuram criar esse tipo de agilidade, existem três grandes barreiras, três grandes modificações que elas têm que fazer para poder chegar a ter uma implementação de DevOps de sucesso. A primeira delas é cultural, tem a ver com como as empresas montam as suas equipes. Geralmente as equipes de desenvolvimento são equipes grandes e todos os desenvolvedores estão responsáveis por tudo. Mesmo que cada um tenha uma responsabilidade específica de algum pedaço de tudo isso, todos dependem uns dos outros, porque eu tenho que fazer a minha parte, juntar com a parte do outro, juntar com a parte do outro. Alguém junta tudo e vira um pedaço, vira um novo produto, ou vira um feature, alguma coisa assim. A mesma coisa nas áreas de operações. São áreas grandes, com muitas pessoas, e é uma grande área de operação. Então, quando a gente vai falar de DevOps, DevOps é uma mescla de filosofia cultural, uma forma específica de construir aplicações e serviços e uma forma específica de implementação, entregar esses códigos, fazer deploy, colocar em produção esses códigos. Então, DevOps é uma série de ferramentas, práticas, mecanismos e filosofias culturais que juntos agilizam esse processo. Então vamos lá, vamos falar sobre os três pilares, vamos dizer assim, as três grandes modificações, né? A primeira delas, como eu comecei falando, é construir equipes autossuficientes e mínimas. Então a gente chama de células. Então você constrói uma equipe pequenininha, multidisciplinário, então você vai ter ali nessa equipe desenvolvedores, pessoas de operação, de negócio, de produto, de segurança. Você vai ter uma equipe que entre todos eles são responsáveis por aquele produto, ou por aquele feature, ou alguma coisa assim. E o objetivo de montar essa célula é diminuir a dependência. Sempre que você tem dependência entre mais de uma equipe, você tem esses problemas de comunicação. Se a célula é autossuficiente, ela pode decidir o roadmap, o caminho daquele feature ou daquele produto, sem ter que perguntar para ninguém. E eles podem decidir, desenvolver, operar, monitorar, implementar, colocar em produção. Eles podem fazer tudo sem ter que perguntar para ninguém. Só por isso você já ganha agilidade.
Então, você corta essa dependência, você corta essa necessidade de ter que seguir processos burocráticos para se comunicar entre equipes. Você juntou desenvolvimento com operação numa equipe pequena. Mas por que pequena? Porque a ideia, aí vem a segundo pilar, que é a forma como você monta aplicações. Normalmente as aplicações, elas são o que a gente chama de monolíticas, que são grandes aplicações onde tudo necessário para essa aplicação está aí dentro. Então vou usar um exemplo de e-commerce, uma loja virtual. Na loja virtual você vai ter, sei lá, o carrinho de compras, a barra de busca, o catálogo de produtos, o menu e todo o resto da aplicação. Na aplicação monolítica, tudo isso é uma só aplicação. Para você implementar com sucesso o DevOps, você tem que mudar para um outro paradigma, que é o de microservices ou microserviços. Quando você muda para esse paradigma de microserviços, você constrói módulos que são completamente separados uns dos outros. Então a busca é um módulo, é uma aplicação por si mesma, é completamente independente. O carrinho de compra é outro módulo, o serviço de processamento de ordens é outro módulo, o catálogo de produtos outro, e cada um desses é independente um do outro. Então, para fazer uma atualização no carrinho de compra, eu não preciso perguntar nada para ninguém do resto das outras células. E aí você associa a criação, evolução e administração de cada um desses serviços com cada uma das células que são autossuficientes. Então, aí já são dois pilares. Você tem as células autossuficientes que não dependem de ninguém para tomar decisão, desenvolver, atualizar, melhorar o seu pedacinho. Você tem o microserviço, que também não depende de nenhum outro módulo, eles se comunicam geralmente através de APIs, de troca de mensagens e outras tecnologias desacopladas, então não existe dependência de desenvolvimento. E o terceiro pilar é a forma como você implementa isso daí, como você coloca em produção. E aí se utiliza muito automatização, aí sim entra CI/CD, Continuous Development, Continuous Integration. Você automatiza utilizando ferramentas, partes desse processo que tira o fator humano. Então, por exemplo, para fazer compilar código, para fazer teste unitário, teste funcional, você consegue automatizar a maior parte disso daí. E então o desenvolvedor ele terminou de fazer a última alteração, foi aprovado, automaticamente dispara um processo que vai jogar isso para a produção direto. Não pergunta para ninguém, não passa por ninguém, porque está tudo automatizado. E qualquer problema, qualquer erro, bug que foi introduzido é detectado muitas vezes de forma automática e é feito o rollback, volta atrás de forma automática. Então isso dá autonomia para essas células. Quando você tem as células com autonomia, você consegue avançar na evolução de cada pedacinho de forma paralela. Então, enquanto a equipe que cuida, sei lá, do carrinho de compra está melhorando a forma como visualiza, a forma como você adiciona produtos, etc., ao mesmo tempo a outra equipe que vê a busca está melhorando a forma de indexar, está colocando mais opções, e tudo isso de forma paralela sem necessariamente ter que depender uma da outra. Então você pega grandes equipes, transforma em equipes pequenininhas, autossuficientes. Você pega grandes monolitos e rompe eles em módulos pequenininhos e também autossuficientes. E toda a parte de monitoramento, compilação de código, testes e tudo que possa ser automatizado para colocar em produção esse código também é feito. Você junta tudo isso e você tem DevOps. E o sucesso dessas empresas grandes que conseguem fazer milhões de deployments por ano está nisso daí. São centenas de pequenas equipes trabalhando completamente em paralelo e colocando código às vezes 3, 4, 5 vezes por dia em produção. Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou trabalhar um pouquinho mais em detalhe com alguns exemplos sobre DevOps mais para frente. Bom, e a gente se vê na próxima.